Voltei, pessoal, então, com o meu tapete já pronto aqui. Nós fizemos, então, aprendemos a primeira faixa, aqui a segunda faixa, a terceira, a quarta faixa aqui, a quinta faixa e aqui a sexta faixa. Como eu expliquei para vocês, aqui a gente ia terminar com 1, 2, 3, 4 espaços de quadrado vazio e 1, 2, 3 pontos bloquinhos, tá? Então, aqui a carreira de número 1, aqui a 3, né? E a 5 são repetições, né? São carreiras iguais. E a carreira número 2, a 4, que é essa aqui, e a 6, que é a última, é repetição, tá? Também são faixas que você pode voltar o vídeo e copiar aí a explicação para fazer as demais faixas. Então, pessoal, aqui pelo lado direito do tapete, deixei até os marcadores aqui ainda. Aqui, ó, bem no cantinho, aqui na lateral, onde a gente já fez o caseado na cor marrom, vocês vão emendar aqui o fio. Ó, bem aqui, ó, na última argolinha aqui, vocês passem o fio. Aí prendam aqui, eu costumo passar uma corrente aqui para segurar o fio. E aqui nós vamos fazer mais 1, 2, 3 correntes e vamos prender aqui, ó, neste primeiro espaço. Aí nós vamos ficar com uma alça aqui de correntes. 1, 2, 3, 4 correntes e faz um ponto baixo. E aqui nós vamos trabalhando 4 correntes e ponto baixo. Certo? Então, vão fazendo assim até chegar lá na outra ponta do tapete, aí eu já volto. Bom, pessoal, então aqui eu terminei de fazer a lateral aqui com as alças de correntinha, que são 4 correntes, ponto baixo. Aí aqui para finalizar, ó, eu fiz também 4 correntes. Aqui, ó, para fechar eu vou pôr um ponto baixo e faço mais outro ponto baixo aqui, só pra gente caminhar pra cá agora. E aqui, pessoal, como ele já tá marcado, né, então você só vai fazer um ponto baixo em cima de cada ponto aqui de base e um ponto baixo aqui no espaço, ó. Então, o tapete vai ficar assim. Aí, continuando, só colocar um ponto baixo aqui em cada ponto de base, aqui no espaço, um ponto baixo. E assim a gente vai fazendo até chegar lá na outra ponta, tá bom? Ó, aqui tem um ponto, aqui é mais um. E aqui, ó, é mais um ponto, tá? Se vocês se atentem aqui na parte dos espaços, né, da parte de troca de cor, para não se confundirem, ó. Aqui é um espaço, eu tenho que colocar um ponto também. E aqui já começa, ó, um ponto, aqui mais um ponto, e aqui é outro ponto, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui e eu já volto. Ó, então aqui eu fiz um ponto baixo para cada ponto alto de base e um ponto baixo aqui nos espacinhos, ok? Então, aqui, pessoal, ó, no finalzinho, depois que eu fiz aqui, ó, em cima dos pontos de base, o ponto baixo, aqui neste espaço, eu tenho que fazer mais um ponto baixo e mais um ponto baixo para a gente poder começar a fazer novamente as alcinhas de corrente. 1, 2, 3, 4. Eu venho neste espaço, ponho um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Venho aqui, ponho um ponto baixo, tá bom? Então, nós vamos fazer assim até o finalzinho lá, pra gente começar já a fazer a primeira carreira aí do nosso
bico de acabamento. Então aqui, pessoal, ó, nós fizemos aqui as alcinhas na cor marrom. Agora, para finalizar aqui o último, a gente só coloca 3 correntes, tá? Aqui, ó, no próximo espaço aqui, que a gente tem deste primeiro ponto correntinha, a gente laça aqui, ó, e faz um ponto baixíssimo. Então, a gente ficou com 24 alcinhas de cada lado, certo? Agora aqui nós vamos subir 3 correntes, que faz a vez de um ponto alto. E aqui, ó, no mesmo espaço que a gente colocou o ponto baixíssimo, eu venho aqui e coloco mais um ponto alto. Aí aqui eu vou colocar em cada ponto aqui de base, ó, um ponto alto e aqui mais outro ponto alto. Então, a gente vai ficar com 4 pontos altos aqui. Aí, quando a gente chegar aqui, a gente vai ter que emendar aqui para ficar com um total de 8 aqui no cantinho. A partir daqui agora, vocês façam uma corrente. E aqui, ó, em cima de cada correntinha aqui, né, que fica uma alcinha só. Deixa eu só clarear um pouquinho aqui, ó. Que aqui, ó, tem as alcinhas da correntinha, né? Que aqui foi o lado que nós começamos o trabalho. Então, você prende aqui, ó, com a agulha e vai fazer o ponto, ó, alto aqui. São 3, aí façam uma corrente e assim a gente vai trabalhando até chegar na outra ponta lá, pra gente distribuir 8 pontos alto lá na ponta. Certo? Então, eu vou fazer este aqui e já venho pra gente dar continuidade aí no trabalho, ó. Então, tá ficando assim. Olha, pessoal, então aqui eu fiz, ó, os pontos bloquinhos. Aqui eu já aproveitei uma ponta do fio, passei aqui por dentro dos 3 pontos alto. Aqui, ó, depois que eu fiz um ponto alto para cada ponto de base, aqui, ó, no mesmo espaço, eu coloco mais um ponto alto. E aqui, pessoal, a gente já tem as alcinhas. Aqui dentro, a gente vai colocar 4 pontos altos. Então, eu já tenho 1, 2, 3 e 4. Então, ficou assim o canto, ó, com 8 pontos altos no total. Agora, aqui é só seguir fazendo uma corrente. E neste espaço aqui, ó, que ele é grande, você vai fazer 1, 2 e 3 pontos altos, ó, uma corrente, vem pro próximo. E faz aqui 3 pontos altos. Eu fiz essas alcinhas, pessoal, de corrente só pra gente ter uma base, pra gente colocar os pontos bloquinhos, porque se eu fosse trabalhar pontos baixos aqui na lateral, eu achei que ia ficar muito esquisito, muito feio, né? Então, eu preferi fazer essas alcinhas e aqui a gente vai fazendo desta maneira aqui, ó. Faz uma corrente e 3 pontos altos. Então, eu vou fazendo assim até lá no final, e aí eu já mostro como é que a gente vai fazer a outra lateral, tá bom? Aqui, pessoal, eu já fiz a lateral toda do meu tapete, ó, terminamos aqui com 8 pontos altos, e vim trabalhando aqui os 3 pontos altos com uma corrente de separação, e aqui, ó, no último espaço eu coloquei 3 pontos altos, e eu preciso de mais 5 para inteirar 8 aqui no canto. Então, aqui, ó, neste primeiro ponto aqui, ó, de base, eu coloco um ponto alto, coloco mais um aqui. E aqui nós vamos colocando até inteirarmos total de 8, ó, nos pontos de base.
Então, aqui nós ficamos, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos alto, faço uma corrente aqui, ó, é o ponto que a gente tem que pular, o próximo aqui eu coloco um ponto alto, e assim a gente vai continuando a colocar os pontos os pontos de base aqui, faz uma corrente de separação e aqui a gente vai trabalhando os pontos altos. Então, eu vou fazer o meu, aí eu volto na próxima esquina lá do tapete. Fiz aqui então, pessoal, depois da vira, os pontos bloquinho, ó, cada um em cima aqui, ó, de referência dos bloquinhos de baixo aqui, ó. Aí, chegando aqui no cantinho, ó, eu fiz os 3 aqui de base, e aqui eu vou colocar, ó, mais um deste ponto, 4, vou colocar mais um aqui, 5. Aí, eu, no canto aqui, eu vou colocar mais 3. Aqui, ó. 5, 6, 7 e 8. Uma corrente. Aí, aqui, ó, nesse espaço eu já coloco mais 3 pontos alto aqui. Tá? Então, ó, o canto ficou assim, igual do outro lado. Só que como a gente tá indo, né, a quantidade primeira maior de ponto fica desse lado e aqui fica só 3. Então, ficamos assim com o canto. Agora aqui, pessoal, é só continuar com uma corrente e 3 pontos alto, corrente de separação e 3 pontos alto. Certo? Então, eu vou fazer o meu até chegar lá no início, né, do trabalho aqui, que esse é o último lado. Aí, quando chegar aqui, eu volto pra gente poder fazer o restante dos pontos e já subir para a segunda carreira. Então, ele tá ficando aqui assim o canto. Então, pessoal, aqui eu fiz essa lateral com vocês com 8 pontos alto, aí vim caminhando aqui com os pontos bloquinhos. E aqui, ó, no último espaço, eu já coloquei 3 pontos alto. E vamos colocar mais um aqui no mesmo espaço para inteirarmos aqui um total de 8, né, ó. Porque aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4, aqui a gente também tem que ficar com 1, 2, 3, 4. Aí aqui, ó, na terceira correntinha que nós subimos das 3, lembra, para iniciar o trabalho? Eu faço um ponto aqui baixíssimo. Ó, então aqui nós fechamos a lateral com 8 pontos alto. Pessoal, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até este espaço, porque senão vocês vão sentir dificuldade na hora de fazer os aumentos aqui no meio do trabalho. Então, ó, a gente vira o trabalho assim um pouquinho, né, para melhorar a posição. E aqui você vai caminhar, ó, com um ponto baixíssimo, 2, 3 e 1 aqui dentro. Ó, então, eu fiquei com o meu canto livre, para depois, quando a gente chegar aqui, a gente trabalhar os pontos de aumento. E aqui, ó, vocês vão subir 3 correntes. Neste espaço, vão fazer mais 2 pontos alto, uma corrente. E aqui, olha, vocês vão também trabalhar os pontos bloquinhos. Então, eu vou fazer essa lateral e já volto, que aí sim, na outra ponta, a gente já começa a fazer os aumentos. Aí, a gente vai terminar essa parte aqui com aumento, quando a gente der a volta toda no tapete, ó. Então, pessoal, olha, eu fiz a partir daqui os pontos bloquinhos, até o último espaço aqui, ó. Agora, aqui, nós vamos fazer, ó, um ponto alto, 2, isso para cada ponto de base.
o terceiro e aqui o quarto ponto de base. Aí, neste quarto ponto de base, a gente faz o aumento. Aqui no quinto ponto de base, a gente faz um ponto e mais um ponto dentro, tá? Porque ele é onde a gente tem que fazer o aumento aqui, né, da metade dos pontos da carreira anterior, que aqui fica 4 e aqui ficaram 4. E aqui a gente continua a fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, ó, ficou assim o canto. E aqui a gente coloca 3 pontos alto. Então, pessoal, nas 3 laterais vocês vão fazer o mesmo processo. Aí, quando chegar lá aqui no cantinho do início, eu vou fazer com vocês, tá? Mas os outros cantos vocês façam igualzinho eu acabei de explicar. Bom, pessoal, aqui eu terminei de fazer os pontos bloquinhos da outra lateral. E aqui eu já fiz, ó, no último espaço, 3 pontos altos, tá bom? Porque agora aqui nós vamos fechar os pontos com aumento. Então, ó, neste primeiro ponto aqui de base, eu coloco um ponto alto, 2, 3 e 4. Aí, no quarto ponto aqui, a gente tem que fazer um aumento. No mesmo espaço, coloca outro ponto alto. Aí, ó, no próximo ponto de base aqui, eu tenho que também colocar 2 pontos altos no mesmo lugar, que é o aumento, igual eu expliquei lá no primeiro canto. Agora, aqui, nós vamos completar mais 3 pontos altos aqui. Ele tá meio apertadinho assim por causa dos pontos baixíssimos que nós fizemos. E aqui, meu último ponto de base aqui que eu preciso para fechar o trabalho, ó. E como a gente já tinha feito os 3 pontos altos aqui, a gente só fecha aqui, ó, e faz um ponto baixíssimo. Então, a gente ficou com a mesma quantidade de ponto dos outros cantos, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Deixa eu contar este outro canto aqui com vocês. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, ficaram aí a mesma quantidade de ponto. Então, pessoal, a partir daqui, vamos fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo aqui dentro do espaço. Só pra gente poder sair daqui da curvinha, pra quando a gente voltar, a gente fazer ela por inteiro, certo? Agora, aqui, é só colocar mais 2 pontos altos, depois das 3 correntes que subimos. E vamos fazer os pontos bloquinhos separados por uma corrente. Certo, gente? Então, eu vou fazer o meu até a próxima ponta, para a gente poder fazer mais uma carreira com aumento. Aí, depois fica faltando mais uma carreirinha, tá? A gente trabalha 4 aqui na cor marrom. Então, é só fazer corrente, 3 pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos. Fiz então, pessoal, os pontos bloquinhos. Aí, aqui, ó, no último espaço, eu já coloquei 3 pontos altos. Aí, nós vamos contar um total de 11 para fazer o aumento. Então, aqui eu já tenho 3. Vou pôr mais um aqui no canto. 4. 5. 6. Fiz aqui 11 pontos alto, aí no mesmo espaço do último ponto, eu coloco mais um ponto alto, aí faço aqui, ó, no próximo espaço, um ponto sozinho,
E no próximo espaço eu coloco 2 pontos altos junto. E aqui a gente continua a colocar um ponto alto para cada ponto de base, para a gente poder começar ali na lateral do tapete, fazer os pontos bloquinho. Então, aqui, ó, estou quase terminando o canto. No espaço aqui, eu coloco 3 pontos altos. Uma corrente aqui, pessoal, a gente já começa novamente a fazer os pontos bloquinho. São 3 pontos altos e uma corrente de separação. Então, o meu canto ficou assim. Vamos contar: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 pontos que nós temos que ter nos 4 cantos do tapete. Eu vou avançar aqui mais um pouquinho com os pontos bloquinho e faço mais uma vez um canto com vocês, ok? Então, uma corrente e 3 pontos altos. Aqui eu já cheguei na outra lateral do tapete aqui, que vai ser a parte da finalização. Então, ó, no último espaço eu trabalhei 3 pontos altos, aí a partir daqui eu conto o quarto, o quinto. Aqui é o meu 11º ponto. Aí dentro dele, aqui no mesmo espaço, eu coloco mais um ponto alto, que é o aumento. Aqui no próximo espaço, um ponto sozinho. No próximo ponto, eu coloco 2 pontos altos junto. E aqui eu termino de colocar ponto alto sobre ponto alto para cada ponto de base. Aqui a gente já tem os 3, né, pontos que nós deixamos para emendarmos agora. Então, aqui eu falto só mais 2 pontos. E mais um aqui. Opa! Ele fica apertadinho assim por causa dos pontos baixíssimos que fizemos, mas dá um jeitinho que ele encaixe. Pronto, então aqui nós terminamos de fazer a colocação dos pontos do canto. Aqui a gente vai na terceira correntinha aqui fechar um ponto baixíssimo. Pessoal, agora a gente vai partir para última carreira, tá? Então ficou assim. Deixa eu dar uma clareada aqui. É que no marrom fica difícil para controlar aqui a iluminação do meu celular. Então, ó, ficamos com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 pontos alto aí. Então, a próxima carreira vai ser o ponto tombadinho. Aí, vocês vão fazer 2, 3 correntes, laça o fio. Aqui, ó, nesta alcinha aqui, vocês vão passar a agulha e vão fazer um ponto para fechar tudo de uma vez. Ó, laçou, deu 3 alcinhas, fecha tudo de uma vez, é o meio ponto alto. Então, aqui, ó, eu já deito o ponto, faço um ponto baixo. Então, ficamos aqui com o nosso primeiro ponto tombadinho. 2 correntes, laça, aqui, ó, dentro da base do ponto baixo. Eu laço, fiquei com 3 argolinhas na agulha, tiro tudo junto. Laço novamente aqui o fio e tiro tudo junto, as 3 argolinhas novamente. Aí, aqui a gente deita, onde você deitou o ponto, ele ficou, não repuxando, né, o ponto, vocês fecham o ponto baixo, ó. 2 correntes, venho aqui, ó, no ponto baixo de base, ó, puxei a laçada, fiquei com 3 na agulha, tiro tudo junto. Laço de novo, então a gente vai voltar 2 vezes aqui no ponto e vai fazer o meio ponto alto aqui, ó. Aí eu deito, ó, deitei, onde eu deitei aqui o trabalho, ó, eu
introduzo a agulha e faço um ponto baixo, ó. 2 correntes, venho aqui, ó, 3 laçadas, tira tudo junto, meio ponto alto, volto lá de novo e faço de novo, ó. Aí eu deitei o ponto, ó, ele me deu aqui, aí eu venho e fecho, tá, ó, então tá ficando assim, ó, o ponto tombadinho. Então, pessoal, eu vou fazer até próximo aqui da curva pra gente, pra vocês observarem como é que eu vou colocar aqui. E vocês vão fazendo assim, tá? Fechou o ponto baixo, 2 correntes, laça o fio, ó, dentro do ponto baixo, você coloca um meio ponto alto, que fecha todas as 3 laçadinhas junto, ó. E, ó, deitou, ele parou aqui, aí você vem e fecha com ponto baixo, certo? Então, eu vou fazer o meu até próximo ali do início da lateral e já volto pra gente fazer lá junto. Bom, pessoal, então eu fiz aqui os pontos tombadinho. Agora, nós vamos fazer um canto juntos para vocês terem, assim, a noção, para ele ficar mais retinho, assim, para não ficar virando. Então, aqui, ó, depois que eu fiz o ponto baixo, a gente continua fazendo as 2 correntes, aqui, ó, o meio ponto alto, que tira tudo junto, por 2 vezes. Aí, a gente vai, deita aqui, ó, aí meu ponto deu aqui. Aí, eu faço o ponto baixo. Aí, pessoal, a dica nas curvinhas é você fechar com ponto baixo, assim, mais perto, né? Não fazer com muita distância. Ó, aqui pelo menos uns 2 pontos, né? Ele me dá de distância, eu coloco um ponto baixo, 2 correntes, aqui eu fecho o meio ponto alto. Ó, aqui eu já pulo só um só e já coloco, porque já vai estar fazendo a curvinha, então eu quero que ele fique mais assentadinho, assim, mais estabilizado. Então, tenta deixar ele, né, baixo e fecha assim mais próximo um do outro possível, nos cantos apenas só. Deixa eu refazer esse aqui. Ó, então aqui, ó, meio ponto alto, laçado e mais um meio ponto alto, ó. Aí eu coloco aqui, ó. Aí aqui praticamente tô pulando só um de base para poder a gente fazer ela bem bonitinha, para ela ficar bem assentadinha aí no chão. Ó, mais ou menos pula um aqui nas curvas. Fechei o ponto baixo, 2 correntes, aqui eu faço 2 meio ponto alto, que fecha tudo junto, ó, 3 laçadas, fecha tudo junto, ó. Aí aqui, de novo, pulei só um aqui de base, tá, pessoal? É mais ou menos assim, aí vocês vão fazendo e vão sentindo como é que está ficando o ponto. Aqui eu já saí da curva, eu posso já dar mais um espaço maior. Fechei o ponto baixo, 2 correntes aqui, 2 meio ponto alto aqui, ó. E aqui a gente vai fazendo o canto desta maneira e vocês vão trabalhar nos demais também. Ó, aqui já posso dar um espaço um pouco maior. Ó, então ficou assim o canto, ó, ele não fica virando assim, ó. Você assenta ele no chão, na mesa, ele fica mais arrumadinho. Então, pessoal, aqui eu vou seguir fazendo, aí quando chegar lá para terminar o próximo cantinho, eu volto pra gente finalizar junto aí. E depois eu vou estender o tapete lá em cima da cama, para vocês visualizarem ele por inteiro. Aqui eu estou já no último cantinho, vou fazer aqui a finalização junto com vocês.
ponto baixo, 2 correntes e façam aqui 2 meio ponto alto. Vou pular apenas um aqui de base para poder deixar ele mais juntinho aqui, bem na curvinha. E aqui vamos fazendo, pessoal. Mais um ponto tombadinho. Deito aqui, ó, pulo um, deito ele aqui. Praticamente vai dar só mais um aqui. Ponto baixo, 2 correntes, fecho aqui um ponto, 2 meio ponto. Aqui eu deito no ponto à frente, ó, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e aqui a gente corta o fio para fazer um arremate depois. Olha, então ficou assim, depois pega uma agulha de tapeceiro ou a própria agulha do crochê e vai passando aqui por detrás dos pontos e fazer um arremate. Eu gosto de descer bem com o fio para não ter problema de soltar. Então, pessoal, eu vou estender ali na mesa para vocês visualizarem o tapete por inteiro. Então, pessoal, aqui a finalização do nosso tapete geométrico, inspiração by Cantinho da Rosa. Então, nós acabamos de aprender este aqui. Esse eu já tinha feito, já tinha testado da forma que eu expliquei para vocês na videoaula. Então, pessoal, agradecendo mais uma vez aí a Rosângela, né, do Instagram Cantinho da Rosa, que deixou aí, me autorizou a fazer esta linda peça. Só o formato que foi executado que é diferente da maneira que a mesma fez com o fio meio conduzido. Então, aqui eu vou passar bem de pertinho, igual eu falei, aqui o início com 4 pontos bloquinhos. E aqui o final a gente terminou com ele invertido, né? Aqui com 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios e 3 pontos bloquinhos. Então, pessoal, este é o resultado do nosso trabalho de hoje. Olha, ficou bem bonito, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, seu joinha, compartilhe os vídeos. E na hora da sua inscrição, você ativa o sininho para você ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo de todas as novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, então aqui é o lado direito do tapete. Aqui é o avesso dele, ó, eu arrematei ele todinho, só não arrematei as pontinhas aqui da cor marrom que nós acabamos de fazer o barrado, mas aqui para vocês visualizarem também o avesso, ó, como que fica. Tá, é só você fazer o arremate bem feito, aí passando o fio por entre os pontos, né, leva o fio para determinada cor que pertence a ele. E você vai fazer aí um acabamento perfeito, ó. Aqui é o avesso, para vocês verem que não tem nada de mal feito. Ó, só aqui que eu tenho que arrematar, porque é a pontinha do marrom que nós terminamos agora. Certo, gente? Então, desde já eu agradeço a todos por terem ficado até agora aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!